Graça e paz, mulheres de joelhos, Keila Rezende, sou seminarista e estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês mais um estudo do livro de 1 Timóteo, do nosso projeto Mulheres de Joelhos. Se você ainda não assistiu os capítulos anteriores, eu te oriento aí no nosso canal a assistir os capítulos 1 a 4, porque aqui nós vamos dar continuidade ao capítulo 5 de 1 Timóteo. Paulo orienta Timóteo nessas cartas sobre a liderança pastoral. Então ele dá muitas mensagens, ele entrega muitas mensagens de como deveremos ser como líderes, como deveremos tratar o corpo de Cristo que ali está convivendo conosco, sejamos nós líderes ou não, mas Timóteo era um líder e ele tinha que ter um comportamento, um cuidado todo especial com algum tipo de público que eles tinham ali. Aqui ele fala sobre as viúvas, sobre os líderes, sobre a dignidade, sobre a honra que deveremos ter com alguns líderes e sobre cuidados que deveremos ter com pessoas, com um nicho de pessoas como as viúvas, que ele deixa bem ressaltado aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 5. Vamos ler aqui, ó. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as moças como irmãs, com toda a pureza. Como deveremos tratar as pessoas ali do nosso convívio? Idosos, pessoas mais velhas, com respeito e dignidade. Caso deveremos exortar essas pessoas, orientar, que façamos com amor. Imagina uma situação, se eu sou um líder da igreja, né? Se nós somos líderes e somos líderes de pessoas mais velhas, como deveremos agir ou exortar ou passar uma mensagem para essas pessoas? Deveremos fazer com amor, como fazemos com o pai, como fazemos com uma mãe, como fazemos com uma irmã. Então, que forma, que maneira que a gente deve abordar alguma mensagem para essas pessoas? Então, Paulo, ele dá um direcionamento, como deveremos falar, o tom da palavra, o tom da nossa voz, que tipo de palavras deveremos usar para essas mensagens que a gente quer passar. No versículo 3, trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Então, ele já direciona sobre as viúvas. Quem são as pessoas viúvas? Quem são as mulheres? Aqui ele diz as viúvas. São pessoas que já estão sozinhas, que o marido morreu, né, no caso, e hoje acabam vivendo sozinhas. E aqui ele diz: mas se uma viúva tem filhos ou netos, que essas aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Então, o que Paulo quer dizer? Se você é uma viúva sozinha, sem família, sem ninguém, deveremos dar um apoio, porque elas realmente são necessitadas. Porém, se existe um parentesco, existem filhos, existem netos, existe uma família que ela ainda participa, o que essa viúva tem que fazer? Levar o evangelho e usar na prática para dentro da sua própria família, que isso vai agradar a Deus. A viúva realmente necessitada, desamparada, põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração. Olha aqui que Paulo quer dizer, persiste dia e noite em oração. Ela entrega, ela é uma intercessora, ela é uma crente fiel. Quem permanece de dia e de noite em oração é uma crente fiel. Ela está intercedendo pela família. Ela cuida da sua própria família, ela ora de dia e de noite para não sobrecarregar a igreja. Então, uma mulher viúva que ora de dia e de noite, ela é uma intercessora. E ainda, essa viúva, ela suplica pela família. Aqui no versículo 6, ele diz: mas a que vive para prazeres, ainda que esteja viva, está morta. É uma exortação que Paulo faz a esse tipo de viúva, porque muitas vezes, como diz, quem fica viúvo é quem morre, mas nesse caso ele está dizendo que a pessoa que ficou viúva, em vez dela direcionar o seu tempo
a Deus, a prática da oração, a pregar o evangelho para sua família, ter todo aquele cuidado, não. Ela se dedica aos prazeres da carne. E quem se dedica aos prazeres da carne, ele diz que em vez de estar viva, morta ela está. Morta ela está. Dê-lhe essas ordens para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos seus e de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Olha só. Então, o que Paulo quer dizer aqui para Timóteo? Como Timóteo deve agir com as viúvas que ali congregam naquela igreja? Qual é o comportamento que uma viúva deve ter? E como, muitas vezes, o líder vai tratar essa viúva, vai educá-la, vai pregar, vai dar um direcionamento, uma exortação, muitas vezes, para que ela conviva e tenha uma vida digna de Cristo. Não é porque ela se tornou uma viúva que ela deve perder aquele comportamento de cristã, se dando aos prazeres da carne. Muitas vezes, quando nós nos tornamos viúvas, Deus nos chama para mais serviços, mais obras, porque tenhamos mais tempo para isso. Então, se hoje nós temos mais tempo para servir ao Senhor, para levar a palavra do Senhor para nossa casa, primeiramente, que é o nosso primeiro ministério, a nossa família, por que a viúva não o faz? E o que um líder deve fazer para orientá-la nessa nova caminhada, nesse novo ciclo da vida dela como viúva. Então, quem não prega o evangelho para sua própria família, quem não direciona isso para sua própria família, é pior que o descrente, ele diz aqui. Porque é uma fé, ela negou a fé, ele diz. E no versículo 9, nenhuma mulher deve ser escrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel ao seu marido e seja bem conhecida por suas próprias obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando seus desejos sensuais superam a dedicação a Cristo, querem casar. Então, amadas, quando nos tornamos viúvas, se somos jovens ainda, se a gente esteve cuidando do nosso ministério, dedicando à igreja, dedicando a nossa família, não deveremos ficar nessa lista de viúvas, porque ainda há um desejo de se casar, ainda há um desejo de constituir uma nova família, e essa não deve ser enquadrada como uma viúva, e sim uma mulher que ainda Deus vai permitir que tenha uma nova família, apesar, né, de ter perdido o marido. Porém, aquelas daquela tempo de idade, que tenha boas obras, que tenha bom testemunho, poderá se dedicar fielmente a toda a obra, já que ela não pensa em constituir uma nova família ou casar-se de novo. Então, o pastor, o líder ali, o Paulo dá um direcionamento de como orientar essas mulheres nesse momento da vida delas. Além disso, aprendam a ficar ociosas, achando de casa em casa. Paulo diz assim, não inclua nesta lista viúvas mais jovens, quando seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo. E depois ele diz, assim elas trazem condenação por haverem rompido seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando pela casa e se tornam impuras, fofoqueiras, indiscretas, falando mal de coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham os filhos e administrem suas casas, e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Então, se você é viúva, se você é nova e vai casar-se de novo, ok. Se você não é viúva, dedique-se à obra do Senhor. Pessoas ociosas é oficina do inimigo. Vão falar mal dos outros, vão ser indiscretas, vão falar e pensar o que não deve e vão perder a bênção, vão perder o testemunho e vão dar mau testemunho. Algumas verdades já se desviaram para seguir a Satanás. Então, o que Paulo diz a Timóteo aqui? Cuidado
Cuidado com essas mulheres, orientemos elas a não seguir Satanás, e sim a seguir a Cristo. Não desistir da vida, servir a obra do Senhor. Mas se assim quiser constituir uma nova família, casem-se. Casem-se para não seguir um caminho de Satanás, e sim a obra do Senhor. Se alguma mulher, no versículo 16, se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Então nós, irmãs, nós que estamos tendo conhecimento, estamos estudando a palavra, você conhece alguém próximo a você, da sua família, um amigo, um irmão, uma prima, uma tia que é viúva, devemos ajudá-las. Como? Dando um direcionamento se ela vai servir ao Senhor ou se ela vai casar novamente, para que assim ela não vive maledicência. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Nós, como corpo de Cristo, nós, como mulheres cristãs que servimos a Deus, deveremos direcionar essas mulheres cristãs. Se existe um ministério de mulheres na sua igreja, ajude-as. Ajude as mulheres que não têm conhecimento das palavras, auxiliem elas a não fugir do que Paulo nos orienta nesse capítulo 5 de 1 Timóteo. Aqui diz: se a mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las, devem realmente necessitá-las para que elas não sejam sobrecarregadas dentro da igreja. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. O que Paulo diz aqui, ele dá honra a um líder, ao presbítero, que são dignos ali dentro, que cuidam das suas ovelhas, que dá o direcionamento, que dá uma orientação de como agir ali dentro. Eles são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Se temos líderes que, além de pregar, são mestres, eles são dignos de dupla honra. Olha que lindo a honra que Paulo coloca para Timóteo e para os líderes presbíteros que existem na igreja. Pois a escritura diz: não amordeça o boi enquanto ele está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Então, quem trabalha merece ser honrado. Não aceite acusação contra um presbítero. Aqui é uma exortação e Paulo é bem claro sobre algo que aconteça dentro do ministério, dentro da igreja. Se caso haja uma acusação, ele diz que precisam de 2 testemunhas para tal. E a pessoa deve ser repreendida em público. Então, Paulo fala para Timóteo que ele pode passar por certas situações e como ele deve agir em uma situação de acusação, numa situação de viúvas, no ministério de mulheres. O que Timóteo pode fazer quando ele se deparar com esse tipo de situação naquele ministério na onde ele serve, na onde ele é líder. E no versículo 21, eu exorto solenemente diante de Deus e de Cristo e dos anjos eleitos que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Paulo é bem claro, deveremos agir imparciais, conforme a palavra diz, e não conforme gostamos ou não gostamos, temos afinidade ou não temos afinidades. Não deve haver favoritismo no corpo de Cristo. Deveremos nos basear no que a palavra traz para nós. Sempre, minhas amadas, sempre deveremos usar a palavra. Aqui no versículo 24, ele fala: os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que o pecado dos outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma que as boas obras são evidentes, e as que não são podem permanecer ocultas. Então, nada está encoberto debaixo do céu. As boas obras são claras e as más obras também são claras. Nada fica encoberto. Tudo é submetido a julgamento. Tudo é evidente aos olhos do Senhor. Então, amadas, deveremos fazer o que a palavra diz e não o que a nossa mente, às vezes o coração nosso enganoso pode dizer. Usamos a orientação da palavra para que tenhamos discernimento do que fazer. Deveremos entender, inclusive, quando um líder nosso
está dando orientação perante a palavra. Se você tem conhecimento, você vai saber se ele está usando da Bíblia ou não para tomar uma atitude perante aquele corpo de Cristo, perante aquela igreja, perante aquele ministério, amadas. Então eu espero que essa palavra entre no seu coração. Eu espero que você possa aplicá-la na tua vida. Eu espero que você possa ter uma clareza maior quando você estiver frequentando a sua igreja, quando você estiver recebendo uma orientação do seu líder, e faça com que o seu coração receba essa palavra humildemente, porque Deus quer que nós sejamos dignas de Cristo, amadas. Um beijo.